Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o pastor Rafael e está começando mais um episódio do nosso podcast. E se você chegou aqui por meio de algum link compartilhado, já se inscreve, curte, compartilha e fica até o final, meu irmão, porque esse podcast vai te edificar a sua vida e principalmente pode te fazer ter uma nova ótica das coisas. Beleza? Então aguarda, fica aí com a gente, assiste até o final, porque o convidado de hoje nada mais é que o nosso pastor Dinho. Dinho, seja muito bem-vindo nesse podcast. Obrigado, Rafa. Tá? Obrigado, é um prazer estar aqui, cara. Uma honra, na verdade, Que né? bom, meu irmão. Uma honra Dinho, estar aqui. o Dinho, pra quem não conhece, ele é um amigo muito querido meu, de muito tempo. Já conheço ele também de outros campos, de outras jornadas. E hoje ele vai compartilhar um pouco da história dele, contar um pouquinho sobre as experiências que ele pastor e que hoje atualmente pastoreia a igreja na Trilha. Sim, isso, na Trilha, lá no Parque Jambeiro, né? Parque em Campinas Jambeiro, mesmo. legal. Parque Jambeiro. Aí. Meu pastor Dinho, se apresente, me conte um pouquinho mais da sua história, quem é esse pastorzão, quem que é o Dinho no cotidiano. Me fala um pouquinho de você, meu amigo. Cara, primeiramente, eu posso dizer que eu sou o cara que precisa de misericórdia todos os dias e graça do Senhor, cara. Todos os dias que eu acordo é misericórdia e graça. Porque se não fosse Deus a minha vida, eu não estaria nem vivo, talvez, né? E aí hoje a gente tá lá no ministério, mas tem uma longa história, né, cara? Eu vim de uma família que minha mãe era cristã, da congregação cristã, né? Congregação, você nunca me falou. Congregação Cristã do Brasil. Você chegou a congregar ou não? Já, quando eu era pequeno, até uns 12, 13 anos, né? Caramba. Aí depois eu saí, fui, entre aspas, para conhecer o tal do mundão, né? E o que acontece? A minha mãe sempre orando por mim, né? Minha mãe sempre orando, tá? Orando. E aí foi quando eu conheci o skate também, fui para essa veia, né? Foi pro lado do skate. E o skate entrou na minha vida através de um primo meu que morava em Ubatuba, aí foi morar no fundo de casa, tinha skate, eu conheci. Aí um dia fui tentar andar com o skate dele, quebrei o shape dele, aí precisei achar aqui em Campinas outro para vender. Aí eu conheci uma loja de skate e me interessei, né, cara? Achei muito legal e aí foi onde eu entrei no skate. E aí o que acontece? A congregação, a gente sabe que é uma igreja bem tradicional. E com essa vida eu não me encaixava dentro da igreja. Só que é interessante que eu pensava assim, né? Pela religiosidade, eu falei assim, cara, um dia quando eu voltar para a igreja, eu vou voltar para a congregação. Né? Um dia eu vou voltar para lá. E até que, né, Deus foi nos levando para alguns lugares, algumas coisas que a gente passou. E até hoje eu não me membrei na congregação. Nada contra os irmãos, tá? É uma bênção. Minha mãe é uma mulher de oração e eu só tô aqui por causa das orações dela e dos irmãos, amém? Olha aí, que bênção, meu irmão. E como é que foi, então, seu primeiro contato com a igreja depois disso, meu querido? Então, na verdade, cara, é uma história muito, muito legal, porque assim, eu tinha uma amigona, né, que eu estudei, acho que na oitava série, no primeiro, segundo ano com ela. E essa menina, ela começou a ir para a igreja e aí ela me convidou, né? Então, assim, o convite de mãe a gente não aceita, mas de amigos, né? E graças a Deus, Deus usou essa menina para mim começar a levar para a igreja e tal. E foi uma história muito legal, porque assim, né? A gente era muito, muito amigo mesmo. E depois que eu fui saber a história dela, aí a gente começou a ir na Nazareno, né? Na Nazareno Central. E depois de um tempo, ela começou a ir numa igreja pentecostal. Igreja pentecostal de bairro, uma igreja pequena. E aí a gente vê a importância das igrejas, tanto grande ou tanto quanto pequena. Neopentecostal, pentecostal, não importa. E a história foi ali onde eu tive o primeiro contato com o mundo espiritual. Que depois eu vinha saber que essa amiga minha, todo final de semana, cara, toda semana ela caía endemoniada na casa dela, ela pegava a faca, tentava matar pai, matar mãe, e os pais já tinham feito de tudo, já tinham levado ela para ser exorcizado por padre não sei na onde, por padre de outro estado, de outros lugares, passou por todas as religiões e ninguém conseguia libertar ela, né? Sim. Ela não conseguia ser liberta nessa situação. Só que o que acontece? Aí ela começou a ir numa igrejinha pentecostal, que alguém convidou ela, tal, né? A mãe sem mais o que fazer, vamos pra lá. E aí, cara, todo culto ela caía endemoniada. Todo culto ela caía endemoniada. Então era legiões, foi indo naquele trabalho de cura, de libertação, tal. E
aí um dia ela pegou e me chamou, falou assim, vai vir uma irmã da intercessão para orar na minha casa. Você não quer ir lá pra gente, né? Você não quer ir lá? Vai ser uma bênção, não sei o que. Eu falei, vamos, né? Cara recém-convertido e tal. Aí ela falou que vai expulsar uns demônios lá, né? E aí, tudo empolgadão, vamos nessa, né? Aí chegamos lá, cara, uma irmã, lembro até hoje, uma irmã baixinha, magrinha. A paz do Senhor, irmãozinho. Sabe aquela bem assim, né, cara? E aí o ego, né, a soberba do coração, falou, cara, essa menina aí não vai expulsar nada daqui, né? Sim. Aí beleza, vai passando. Aí fomos, então tomamos café, conversamos, vamos pro quarto para orar? Vamos. Aí quando chegamos, né, aí novo convertido, vamos orar. Fecha os olhos, né, cara? Fechou os olhinhos. Aí daqui a pouco a menina começa, Senhor Deus, em nome de Jesus. E eu já escutei, porque essa amiga minha era grandona. Cara, essa amiga minha caiu endemoniada dentro do quarto. E aí foi a primeira vez que eu vi a autoridade de Deus, que essa irmãzinha, cara. Em nome de Jesus eu te repreendo, Satanás e tal, você tá amarrado em nome de Jesus, não sei o que, tal. Vai saindo em nome de Jesus. E começou, tô falando baixo, né? E ela expulsando, cara. E aí Deus começou a revelar as coisas dentro do quarto. Tem objeto aqui consagrado dentro desse quarto, mexe naquele guarda-roupa. E minha amiga lá se estrebuchando, ela, em nome de Jesus. Aí foi expulsando, aí minha amiga voltou, cara. Aí ela foi orando, Deus foi revelando as coisas. Aí dentro do quarto da menina, tinha um monte de coisa consagrada que ela tinha ganhado e tal. E a importância, né, dos presentes que às vezes uns aleatórios que a gente ganha, de a gente orar e consagrar a Deus, porque a gente já teve algumas histórias assim. Sim. E o que acontece? Depois, cara, com o tempo que essa amiga minha ela foi tendo esse processo de libertação, foi descoberto, né, que quando ela nasceu, a mãe dela teve um problema de saúde, não conseguiu sair do hospital, ficou internada, e uma vizinha pegou e você quer que eu levo a sua filha, né, para ficar em casa até você sair do hospital para cuidar dela? E ela deixou. Então o que acontece? Segundo o que ela ficou sabendo, essa vizinha ela tinha um problema de saúde muito grave e ela precisava consagrar uma criança, né, ao Satanás para que ela recebesse uma cura. Sim. Então ela fez isso com essa minha amiga, consagrou, depois devolveu, mas não contou nada para ninguém. Então com isso, essa minha amiga foi crescendo e foi, né? Então até isso Deus revelou. Aí depois ela foi liberta, a vizinha, eu não sei o que aconteceu, que ela ficou sabendo quem era, eu não sei se a vizinha chegou a receber cura, mas se eu não me engano parece que não, que ela veio a falecer. Então assim, foi o primeiro impacto assim que eu falei assim, cara, o mundo espiritual é real. Meu Deus do céu. O mundo espiritual existe. Depois disso, né, minha irmã e meu cunhado também, eles eram, né, pastores de uma igreja pequena. Sim. E aí eu naturalmente fui migrando para lá, né? Então foi ali que começou a minha trajetória, né, em ministério, de conhecer uma igreja local, uma igreja, né, mais orgânica também, uma igreja. E esse tempo, cara, era muito gostoso, foi um tempo assim maravilhoso, onde Deus foi trabalhando muito na minha vida, né? Nesse tempo assim, onde a gente vai conhecendo e você vai vivendo a igreja. Primeiro amor é né? fantástico pra caramba. Você vai conhecendo a igreja, você vai conhecendo os ministérios, né? E naquela época era legal porque também tinha muitos congressos como agora, mas era tudo de graça. Então, cara, todo final de semana eu era solteiro, todo final de semana a gente ia para congresso, um congresso de intercessão, congresso de cura e libertação, congresso de adoração, congresso disso, o pastor fulano vai vir pregar. Cara, a gente assim, era rato de igreja. E nesse período, qual que era a igreja? Então, essa igreja chamava... Cara, Mas era um estilo mais pentecostal nesse tempo. Não, essa igreja não, cara. Era uma igreja um pouco mais moderna. Essa que eu participei. Não, inclusive o pastor, cara, ele tinha uma ligação muito forte com o Randy Clark, aquele, sabe, o Global Week. Inclusive, um dos maiores testemunhos de cura que eu tenho com ele, depois posso contar. Logo de início, você já teve um contato com uma igreja desse estilo. Uhum. Que da hora, cara. Então a gente viveu muitos milagres, assim. Eu recebi um milagre instantâneo, né, nessa caminhada minha. E aí, voltando um pouco pro skate, né, a gente foi um dos primeiros, eu acho que talvez, o primeiro grupo, talvez de evangelístico, assim, mais radical um pouco, né? Que quando eu me converti, eu estava muito firme dentro do skate. Aí eu conheci um amigo meu, o Etinho, cara, que também, assim, na época é um menino extraordinário, que ele me ensinou a ser um crente radical, né? Porque aqui a bagagem de crente que eu tinha era um crente tradicional, que era de dentro da minha casa, né? E ele me ensinou assim, ó, cara, você pode ser o que você quiser, com santidade e temente a Deus. Uau! Então, assim, era um menino que, cara, a gente ia pros campeonatos, às vezes a gente ia dormir fora, cara, ele acordava, pegava a Bíblia, vamos fazer o devocional aqui.
Mano, né? isso é da hora. Cara, a gente ia viajar para algum lugar, ia para um campeonato, cara, orava. Então, assim, a gente ia sair para andar de skate, era muito legal, porque assim, ó, todos os rolês, a gente podia ir para onde quiser, tinha que terminar num grupo de oração. Uau. Então, todas as vezes, cara, aí numa dessas a gente conheceu a Andrea da Actional, né? Não sei se você conhece, que é uma das lojas mais tradicionais de skate, e tinha a Paula também, que era da Presbiteriana, que andava de patins. A menina era radicalzona, andava no Ralph e tudo de patins. Então, era nós quatro, era eu, o Etinho, a Paula e a Andrea da Actional. Então, todas as vezes que a gente saía, cara, ia pros campeonatos, cara, parava. Que da hora, mano. Corbia, vamos comer lanche? Vamos. Cara, antes de ir embora, cara, onde a gente vai orar agora? Ia pra casa de um, tinha um tempo de adoração, de busca. Então a gente viveu muita coisa legal, cara, nesse tempo, né? Esse grupo se tornou oficial da igreja como um grupo evangelístico ou não? Era uma coisa mais esporádica mesmo no grupo Então, em si? é que na verdade, assim, cada um era de uma denominação, né? Olha que Entendeu? legal, Então cara. a Andrea, no fim, ela se converteu e foi para Nazareno. O Etinho era da Fonte da Vida. Eu era dessa igreja mais caseira, né? Onde eu frequentava. E a Paula era da Presbiteriana. Olha que legal. Então era assim, a gente não tinha um ministério da igreja. Sim. E é muito legal porque, assim, quando a gente estava nesse processo, né, de ir para as pistas, né, evangelizar a galera do skate e tal, um dia a Andrea foi lá para São Paulo e o Éder, o esposo dela, ele não era convertido. E aí eles conheceram lá algum skatista profissional, o skatista falou, cara, tem uma igreja Bola de Neve, que é assim tal, cara, para skatista e tal. E ele se apaixonou. Aí ela pegou e voltou para Campinas, cara, com essa ideia, falou, cara, a gente descobriu um ministério que é nossa cara, a gente precisa ligar lá para ver se a gente consegue alguma coisa, tal. E ficou aquela empolgação, e ela contando como era a igreja, né, tal. Passou uma semana, cara. Os caras foi lá e bateu na porta da loja dela, entrou na loja dela e falou assim, cara, vocês que é André? Cara, nós somos do Bola de Neve, nós estamos vindo para Campinas. Olha que a gente da queria hora. convidar vocês para a célula, a gente vai começar uma célula aqui e tal. E, cara, aí foi assim, foi um deslumbre, né? Então foi algo muito gostoso. Então, assim, a gente conseguiu pegar o começo do Bola de Neve desde a segunda célula em Campinas. Mano, que da hora, cara. Então, assim, a segunda Vocês célula, viram crescer a gente desde viu aí? crescer. A gente viu crescer. Caramba. Aí, né, o Sandro, que é uma bênção, né? Hoje ele mora em Sumaré, ele que veio de São Paulo para cá, tinha o Felipe também, que era de São Paulo, que vinha todo final de semana, né, para cá. E aí começou esse ministério, né? E aí a gente começou a evangelizar essa galera, né? Que era uma galera, entre aspas, perdida, né? Sim. Agora, hoje tá normal, até o skate já não é mais como era, mas naquela época lá, roqueirão, skatista, Era a galera rapper, excluída mesmo. era A igreja excluída, não cara. queria, mas se tivesse que pegar, tinha que Sim. desconstruir todo o cara pra poder ter dentro da igreja. Então, assim, aí você, pô, ia lá na igreja, lá, pô, tinha uma pranchona de surf, tinha coqueiro, né? Tinha, cara, tem um amigo meu, o Gustavo, o cara era hippie que ia lá para vender os negócios lá na porta da igreja. Hoje o cara é pastor em Araraquara. Então você vê, assim, o ministério, a força dele, né? Deus agindo através desse ministério. Então eu pude ficar um bom tempo, cara, lá nessa igreja e lá que a gente aprendeu bastante coisa, né? Eu, no segundo turma de líder de célula, né? Eu participei já. E aí a gente, desde lá, então, a gente tinha célula em casa e foi indo esse trabalho que tá até hoje em casa, né? Que da hora. E você ficou quanto tempo no Bola de Neve? Eu acho que uns 10 anos. 10 anos. E nesse período, como que funcionava mais ou menos a administração? Assim, por exemplo, vocês tinham cargos específicos? Tinham metas, alguma coisa assim ou não? Então, eu e minha esposa era líder de célula, a gente era também do Ministério de Casais. Aí Sim. eu também ajudava um pouco nos jovens, né, na parte de skate, porque a gente fez um mini ramp lá dentro da igreja, então essa parte mais O que seria radical. o mini ramp? Mini ramp é uma pista de skate Tá. baixinha, mini ramp pequenininho. Eu não sou skatista. É que eu tô falando, então mas Não, tem que relevar, pô. Então. E aí aqueles mini Ralph, né, que fala, né, que era Sim. pequenininho. E aí a minha esposa também foi um tempo do Ministério Infantil, né? E eu acho que foi esses 4 ministérios que a gente passou lá dentro da igreja, lá dentro do Bola de Neve. E dali Então. vocês transitaram pra qual ministério depois? Então, aí passou um tempo, a gente foi pra Sabaote. Né? Mesma pegada também? Mesmo Sabaote estilo? também, cara. Sabaote também. Mesmo. Aí também foi a mesma coisa. Foi através do skate também, que a gente conheceu um pastor que chama Bruno Taioli, cara. O cara é um skatista profissional das antigas, pastorzaço. Que da hora. Evangelista até o último, aonde o cara tá. E o ministério dele é nas ruas. E ele é da Presbiteriana de Alphaville. Caramba. Mas se você vê esse cara, você não fala, esse cara não é presbiteriano. O cara cheio de tatuagem e tal, tudo bem skatista, bem, né?
Mas é uma bênção, é que ele até fez uma bíblia para os skatistas que chama Skate Bible, né? Que é uma bíblia pequenininha que ele dava de graça para os skatistas guardarem no bolso. Então, assim, o cara é bem assim, bênção demais. E aí a gente estava orando para sair do bola, e aí eu conheci ele e ele, né, me apresentou a Sabaote, aí a gente foi para lá também, a igreja também era pequena, era caseira, aí foi a mesma coisa. Vocês viram construir de novo. Também vimos construir. Aí o pastor Sérgio, né, também soube que a gente veio do bola e trabalhava com célula em casa, falou, cara, vocês não podem parar essa célula, já vamos começar por aqui. E aí a gente já começou a célula, né, através da Sabaote também em casa, a gente não... Acho que ficamos 4 anos, talvez, na Sabaote. Aí também começamos a ficar com célula, aí a célula foi crescendo, foi levando a galera para a igreja, aí foi multiplicando, né? Porque eles têm, a Sabaote tem a visão um pouco da MDA, né? O que é MDA? MDA é o modelo de discipulado apostólico, que é aquela visão que vem da Igreja da Paz, do pastor Abe Uber. É uma coisa bem legal, cara. É uma visão legal, né? Se você for... Legalzinho seguir, legalzinho funciona. Porque é o discipulado. Sim. Discipulado 1 a 1, tal, é o discipulado de você cuidar de pessoas. Bom que alivia pro pastor, né? Com certeza, né? O único problema é que, assim, existem algumas igrejas numa época que teve uma competição muito grande, né? Cara, minha igreja tem tanta célula, a minha tem tantas células, tal. E eu acho que aí já não é saudável. Eu acho que tem que ser uma coisa mais natural, né? Eu creio que a gente tem que depender de Deus para que o ministério cresça. Lógico que nós temos que fazer a nossa parte, mas quem dá o crescimento, né? A palavra fala que é Deus que dá o crescimento. Que legal, cara. Então, a partir daí, a gente continuou, a célula foi crescendo, a célula se multiplicou, né? Várias células aqui, acho que talvez umas 5 saiu lá de casa. Só que passou um tempo também, a gente sentiu que era um tempo nosso lá na Sabaote, e aí a gente saiu, aí fomos para uma assembleia. Totalmente diferente do contexto. A gente foi para uma assembleia, mas uma assembleia também de um pastor Tiago, que é um pastor bênção demais, né? E lá, eu falo para você que as coisas em casa nos perseguem. Quando nós chegamos nessa igreja, esses pastores já nos conheciam. E aí eles falaram, olha, o pastor presidente lá dos Estados Unidos está orando para implantar célula aqui na Assembleia, que é onde vocês estão. E, cara, você você é o cara ideal enviado por Deus para fazer a célula acontecer aqui. Aí a gente tentou escapar, porque nessa época a gente já estava cansado, a gente queria só chegar, sentar no banco, mas não adiantou, né? Aí conversamos com o pastor Marcos também, né? Uma bênção, um homem de Deus que mora lá nos Estados Unidos. Aí, Dinho, não, cara, você precisa começar, porque aqui nos Estados Unidos a gente já tem célula, a gente precisa de alguém aí para começar aí. E aí, cara, pela misericórdia de Deus também, a gente começou a célula na Assembleia, mas assim, é muito difícil, porque existe uma tradição, né? Sim. E a Assembleia, assim, não dá muito valor na célula. Tem os cultos do lar, né? Mas são coisas, assim, temporárias, como se fosse, entre aspas, campanha. Não é uma coisa, assim, para evangelizar, para ser um ponto, né? Então, aí, infelizmente, também a gente teve, a nossa célula teve uma época que chegou a ter quase 50, 60 pessoas lá, né? Mas aí a igreja ela não sustentou essa ideia. Então eu creio que se os pastores talvez tivessem batido mais firme para que a igreja ela aprendesse a lidar com e a gente fala célula, mas não é o que eu gosto de dizer é que as células hoje na minha visão não é aquele negócio que você tem que ser quadrado. Sim. Eu acho que cada igreja ela tem que se adequar à tua visão. Né? Então, por exemplo, tem coisas que talvez nas células, no bola de neve, ela daria certo numa célula, na Assembleia não. Então, poxa, pode mudar. Você está entendendo? Porque a liturgia da célula, ela pode ser de acordo com a visão da igreja. Não precisa ser aquele negócio, né? E eu imagino que eles tem um pé atrás por causa do M12, né? O M12 que veio aquela vez quando começou as células na igreja, né? Que veio a visão de um pastor aqui da América do Sul, que eu não lembro agora o nome, me fugiu. Sim. E não vou falar o nome que eu posso falar errado. Mas ele, né? Por que virou o M12 virou, entre aspas, algo que não era saudável para a igreja? Porque esse pastor ele disse que Deus tinha dado uma visão para ele que as igrejas estavam vivendo de maneira errada, que a maneira correta seria cultos nos lares com 12 pessoas. Nossa. Então, é meio que ele trouxe algo, tipo assim, uma revelação de Deus que todas as igrejas estavam erradas e a dele estava certa. Então, começou 12, né? Por isso chama M12, porque não podia ter mais de 12. Por quê? Se Jesus teve 12 apóstolos, então
Então, basicamente, eu discipulo 12 pessoas, desses 12, um discipula 12 isso, e assim vai indo. Isso, vai indo. Você tá entendendo? Então fica engessado. Porque você tem uma família lá, 2 famílias que um tem 7 filhos e o outro tem 8, sei lá. E aí, como é que vai fazer? É verdade. Você tá entendendo? Aí você quebra, né? E aí virou algo que não foi assim. A igreja, com o tempo, né? Ela comprou essa ideia, porque tudo que é novo, né? E as igrejas, mas depois começaram a ponderar. Falou, cara, peraí, né? Não tem nada a ver isso. Então a Assembleia, eu acho que ela é um pouco assim com células, né? Quando a gente fala célula, eles assustam um pouco por causa disso. Mas lembrando, célula não é M12, né? Não é G12. Não é G12. É totalmente diferente. Não existe uma regra. É como se fosse um culto no lar, uma parte da igreja que se reúne na casa de algum dos irmãos. Que legal, né? Cara. Então é isso aí. E aí depois a gente saiu da Assembleia. Aí, assim, né? Quando a gente saiu, a gente passou por muitas coisas, né? Tô dando um resumão. Sim. A gente apanhou muito, né? Eu falo que tem cara, eu tô aqui pela misericórdia de Deus, porque eu já tinha desistido lá atrás, né? Mas Deus fala, não vai desistir, né? Deus vai te empurrando e te impulsionando. E aí, até com a célula em casa, a gente queria parar, porque quando a gente saiu da igreja, tinha uma galera que não ia em igreja. Sim. Né? E aí eu falei, cara, e agora? O que a gente vai fazer com esse povo? O que a gente vai fazer? Aí foi indo, e a gente machucado, a gente cuidando desse povo machucado, né? E Deus vinha restaurando cada célula, Deus fazia um movimento, Deus trazia uma pessoa diferente, e aquilo lá foi curando a nossa alma, foi curando sem a gente perceber. Quando a gente percebeu, a gente já, cara, tava, né? Curado uma já. bênção, tava tudo saudável. E aí o que acontece? Então nessa época a gente trazia muita gente fora, a gente convidava muita gente fora para pregar. E todo mundo chegava lá e falava assim, quem que é o pastor aqui? Falava, não, aqui nós não tem pastor, aqui só estamos, né? Foi. Aí beleza, não, você é pastor, não. Nesse período realmente não tinha pastor, mas também não era ainda oficial a igreja aberta. Não, era como se fosse uma célula, uma reunião de casa. Chamava outro, vamos ver, vem cá fulano, ciclano, vou orar para vocês, Deus está mostrando que vocês são pastores. Não. Você fugia disso. Todo mundo que ia orar lá liberava uma palavra de pastor pra gente. Até que um dia, em vez da gente falar cruz credo, a gente começou a falar, então tá bom, Senhor, assim seja, se for para ser, será. Sim. Aí foi passando. Cara, você que é pastor, falou, olha, amém. Sim. E fomos indo. Então, assim, foi uma transição natural. Só lembrando, cara, vocês foram ungidos pastor, quando a gente estava na Assembleia, nós fomos ungidos pastores. Nós não só pegamos o cargo de pastor, mas nós fomos ungidos pastores, né? Então, eu creio que a unção, né, nós recebemos. Sim. Dentro desses grandes ministérios, nós não tivemos a oportunidade de, né, pastorear. Então, assim, eu vejo que tem muitas pessoas que às vezes quer ser pastor de qualquer jeito. Todo custo, não importa. Quer ser. Mas nós, cara, diante de Deus eu posso falar, cara, que eu não falei, eu vou ser pastor um dia. Sim. Eu quero ser pastor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Cara, eu vejo assim que Deus ele vai te impulsionando, né? E você sabe, Rafa, você é pastor, você sabe as lutas que a gente enfrenta. Você sabe, cara, as lutas internas, você sabe as lutas da igreja. Então, assim, não é uma coisa que você fala, poxa, eu vou ser feliz ser pastor. Né? Uhul, acordei hoje, eu vou ser pastor. Cara, não é, mas existe todo um trajeto, existe toda uma história, né? Então, e aí hoje a gente está com a igreja lá, né? A gente está com poucos membros hoje, né? Mas, cara, eu vejo que Deus ele é tão misericordioso que ele traz pessoas temporárias e para ser tratada. Por exemplo, a gente está com uma galera nova lá que a gente nunca imaginou. São pessoas que não tiveram ainda contato com o evangelho, né? Tem pessoas de outras religiões, de matriz africana, né? E que Deus tem despertado, tem levado para lá. E a gente está assim, cara, nosso papel é uma igreja pequena, a gente não tem intenção de crescer, de ter um ministério de 1000 pessoas, não. Se Deus mandar, vai acontecer. Se Deus falar amanhã fecha essa porta, vai fechar, porque a igreja não é minha, não é da minha esposa. Por mais que está na minha casa, o ministério é de Deus, a igreja é de Deus. Nós um dia levantamos as nossas mãos e dizemos, eis-nos aqui. Então é o Senhor que conduz, ele sabe o tempo de todas as coisas, o tempo de, né, como lá em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Então, cara, a igreja está lá, nós estamos tentando fazer o nosso melhor, servindo, buscando a Deus com misericórdia todos os dias e graça do Senhor. Sim. Mas se um dia Deus falar assim, não, é tempo de fechar, cara, nós estamos aqui para servir o reino.
né? Nós estamos aqui para servir. Então, essa é a minha trajetória de chegar até aqui, cara. Rapaz, foi uma trajetória longa, meu irmão. E como Tentei resumir bastante. E como foi para construir a identidade que vocês têm hoje da Igreja na Trilha? Porque, querendo ou não, na Trilha não seria uma bola de neve, nem muito menos uma Assembleia de Deus. Sim. Então, hoje, tanto questão litúrgica quanto identidade visual, tudo lá, como que foi para construir e estabelecer isso, cara? Então, na verdade, Rafa, eu vejo assim, hoje nós não somos uma igreja radical. Não é uma igreja radical. Não, eu creio assim que eu vejo que até talvez uns 5 anos atrás eu gostaria que fosse uma igreja de jovens, gostaria que tivesse ministério evangelístico no meio do skate, no meio do rap, no meio do rock, né? Mas hoje nós somos uma igreja família. Porque o que eu vejo? Eu preciso entender o que Deus está mandando para a igreja. Sim. Qual é o povo que está aceitando o evangelho que está sendo pregado ali. Então a nossa igreja ela não tem hoje, eu posso falar assim, cara, a gente não tem um recurso para jovens ali, né? Mas nós temos recurso para famílias com crianças. Legal. Então, o que eu vejo? Eu vejo que hoje o Ministério na Trilha, por mais que ele tenha um nome diferente, mas ele é uma igreja que é mais voltado para a família, para aquele lugar da comunhão, né? Quanto é que você conhece lá, a gente tem um quintal, né? Sim. A gente ainda está organizando algumas coisas, então a gente tem um café da manhã, então a gente tem essa comunhão, a gente faz, né, almoço junto. Então eu creio que esse é a visão da igreja. É a visão mais de mesa, a visão mais de comunhão, mais de comunidade. Quanto é que a igreja é uma comunidade, não é uma igreja, né? Sim. Então eu vejo isso. Então, por muito tempo, cara, nossa, eu queria muito fazer campeonato de skate, até lá no fundo tem uma pista, né? Queria fazer um campeonato, cara, é muito louco, porque assim, né? Eu tinha até o nome do negócio, né? O campeonato seria um campeonato de skate chamado Tudo Pago. Né? Então o cara ia lá, ele ia correr o campeonato, ia ganhar, a gente ia fazer lanche, fazer um monte de coisa. E quando o cara, quanto que é a inscrição? Não é nada, cara, tá tudo pago, fica tranquilo, tá tudo pago. E, cara, depois pregar o evangelho, querido, tá tudo pago, porque foi pago lá na cruz. Né? Então, assim, eu tinha muitas ideias, cara, no meio do skate, a montar uma marca evangelística. O último projeto que a gente fez chamava Skate com Café, que era a gente fazia um evangelismo lá na Praça das Águas, a gente levava café e bolacha. Então, né, a gente ia lá e dava bolacha para os meninos, dava aí, cara, o Dago levava um violãozinho, a gente ia fazendo um louvor e tal. Trazendo a galera para perto, cara, quando vê tinha células, né? Inclusive a gente tem até uma restauração linda, né, de uma menina que hoje também tá casada, tá firme, e nessa época ela estava muito desandada. Então, assim, a gente tem bastante frutos, cara. Graças a Deus a gente tem bastante frutos. Então, assim, mas hoje eu vejo que o povo que tá lá não é um povo para sair para pista de skate, para sair para pista de skate. É um povo que é para ficar ali, para cuidar da família, para cuidar, né, do cotidiano da vida, né? Cada um ali com as suas funções, né? Então é isso aí, cara. E hoje o corpo eclesiástico da igreja, como é que você estrutura? Porque querendo ou não, a Bola de Neve tinha um estilo, né? De levantar a liderança para jovens, ou levantava a liderança para célula. A Assembleia de Deus tem aquela liturgia de levantar a liderança de presbítero, diácono, tal, aquele todo. Hoje você também tem uma estrutura assim? Ou então, seria a gente está formando ainda, né? Porque a primeira coisa que eu vejo é assim, a nossa igreja a gente está tentando levar da maneira mais leve possível. Sim. Quanto é que, né? Faz tempo que eu falo pessoal que a gente gosta de ter no máximo 2 reuniões na semana, tanto para a gente tem o culto de domingo de manhã e na quarta a gente continua como célula. Fazendo né? a célula. Isso. Porque o que eu vejo? Por mais que eu andei nesses ministérios grandes e quando você é sozinho ou casado sem filho, você tem disponibilidade para ficar de segunda a segunda na igreja. E é bom. É gostoso você ficar, os irmãos vai lá fazer uma visita assim, onde? Vamos para lá. Vai ter congresso assim, onde? Vamos. Só que, cara, depois quando você tem 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, né, filhos pequenos, você sabe que não é a mesma coisa. Então, o que eu vi nessa minha andança nos ministérios grandes, eu perdi muito contato com a minha família por causa da igreja. É culpa da igreja? Não, é culpa minha que não soube ter um temperamento, um tempero, administrar. Mas hoje eu incentivo, pelo menos os irmãos, a ter tempo com a família. Por exemplo, lá no Louvor hoje, a gente tem só o Igor que toca violão. Tem dia que ele fala, cara, eu não vou na igreja hoje porque eu vou sair com a minha esposa. Glória a Deus, Deus abençoe, Igor. Vai lá porque a gente se vira, a gente põe um som mecânico, a gente faz alguma coisa, vai ser feliz com a tua esposa. Então, nessa situação, a gente tem, hoje a gente tem formado, né, a intercessão, né, que tem as irmãs da intercessão, e o Ministério Infantil e o Louvor.
Basicamente são esses 3. E agora vai começar, né? A gente vai começar agora o estudo bíblico de manhã, né? Domingo de manhã também, então aí já tem o pessoal. Então, por enquanto, a gente tem esses 4 ministérios, né? A gente tem a intercessão, a gente tem o ministério infantil, a gente tem o louvor e tem agora vai ser a parte, né, do ensinamento, né? Do ensino. Meu Deus, meu amigo. Então é isso aí, cara. Aí devagarzinho a gente vai, e aí, né? A igreja anda, para, mas o que nós mais entendemos é estar no centro da vontade de Deus. Sim. E hoje você também é assumido como pastor mesmo. Hoje você não tem mais esse odeio de falar, não, aqui não tem pastor. Agora não tem como fugir, né? Agora não tem como fugir. Meu amigo, cara, essa história ela é bem interessante e tanto que me fez pensar em algumas coisas. Uma delas é, você teve que mudar automaticamente porque Jesus fez mudar todo esse cenário. Não sente falta de algumas coisas, não? Então, Rafa, na verdade, cara, eu falar pra você que eu tenho uns 10 skates guardados lá em casa. E talvez até um ano passado, cara, eu falava, eu preciso voltar. Eu preciso estar no meio desse povo. Eu preciso pregar o evangelho toda hora novamente vem o pra esse sentimento povo. dele. Mas Deus não deixa, cara. Nossa. Então você começa a entender que fala assim, cara, não é pra mim estar mais. Não é pra mim estar mais andando de skate. Não é pra mim estar no meio. Pô, essa semana mesmo teve a Semana do Skate aqui em Campinas, teve vários eventos. Teve muita coisa legal, cara. Só que já não tá mais no meu coração. Porque uma coisa que é interessante do skate também na minha trajetória é que quando eu me converti, o skate era o meu Deus. Sim. O skate era literalmente o meu ídolo. Então a gente idolatrava o skate, idolatrava, né, naquela época os skatistas americanos, tudo que eles faziam, a gente fazia. Então, se os caras andavam, pintavam o cabelo azul, no outro semana a gente tava de cabelo azul. O cara anda com a calça rasgada, na outra semana a gente tava andando de calça rasgada. Um tênis de cada cor? Cara, cada dia, no outro dia a gente tava assim. Então, foi uma idolatria que Deus sim, tirou do meu coração. Sim. E nessa trajetória, voltando um pouco dentro do skate, quando eu corria campeonato amador, né? Eu quebrei o pé descendo corrimão na Unicamp uma vez, e eu fiquei quase um ano, né, de molho. Aí eu voltei a andar de skate, falei, dá tempo ainda. Sim. Quebrei o pé de novo, fiquei mais um tempo de molho. Aí voltei de novo, quebrei o pé de novo. Aí eu falei, agora eu não tenho mais como subir. Eu vou ser um videomaker, né? Vou gravar, né? Vou começar a gravar, tirar foto. Aí peguei tudo a economia que eu tinha, comprei câmera, naquela época comprei videocassete, 6 cabeças, um monte de coisa e tal, e comecei a ser um videomaker, que é você tá no meio do skate, você tá vivendo, você não tá andando, mas você tá ali, né? Pegando as imagens, né? Naquela época tinha as revistas, tinha os vídeos e tal. E um dia eu cheguei numa sessão com todas, né, minhas câmeras, tudo, coloquei dentro de um quarto, fui tomar banho. Quando eu voltei, 10 minutos depois, não tinha mochila, não tinha câmera, não tinha nada. Só tava eu e minha mãe dentro de casa. E eu falei, mãe, você viu meus equipamentos? Não, não vi. Mãe, você entrou no meu quarto? Não. Você viu se alguém entrou aqui? Não. Desesperado. Cara, eu nunca mais achei. Meu Deus, esses equipamentos. Depois disso, me bateu uma frustração. Falei, quer saber, cara? Pra mim chega. E aí eu vivi, né? Comecei só a andar de skate por diversão mesmo, mas eu sem querer ter uma profissão dentro. E depois de muitos anos, cara, falando com um pastor experiente, o pastor Otávio, contando essa história pra ele, ele falou assim, cara, você sabe como é que é, né, as ovelhas rebeldes na realidade? Quando a ovelha começa a fugir muito, o que o pastor faz? Ele vai lá, quebra a perna da ovelha e aí ele tem que carregar a ovelha por um bom tempo até ela ser curada. Com isso, ela vai sentindo o cheiro do pastor, Quando ela voltar a ser curada, ela nunca mais sai de perto com o pastor. É isso que Deus fez com você. Deus quebrou tua perna a primeira vez, você não entendeu. Quebrou seu pé de novo, quebrou seu pé a primeira vez, você não entendeu. Quebrou seu pé de novo, você não entendeu. A terceira vez, sumiu com suas coisas para você conseguir entender que não era mais para você estar aí. Meu Deus, meu amigo. Então foi assim, cara. Então hoje, o sonho ainda existe, mas você não pretende fazer nada relacionado a skate. Não. Por hora não. Mais pra frente, se Deus tocar em alguma coisa, mas por hora não. E já teve gente que veio na trilha pensando que seria essa pegada também? Não. Esse é o negócio. Todos já vieram já entendendo o que Deus estava falando. Não, na verdade tem. Quando o Lu foi pra lá, o Lu, você sabe, né? Ele é bem, cara, evangelístico, gosta de fazer bastante coisa. Ele foi pra lá, cara, e ele deu um gás nessa parte. Mas você viu que não como que eu posso falar? Não prosperou. Não bateu com a identidade da igreja. Não prosperou, porque a identidade da igreja já não era mais isso. Cara, o Lu queria fazer Ruas de Ouro, chamou a galera do rapper, fez
fez reunião lá, queria fazer o evangelístico, queria fazer campeonato, queria fazer tudo, cara. Mas e a gente, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos, cara, mas... Acabou que não era a identidade da igreja. E aí a gente começou a perceber, falar, cara, não é essa a identidade da igreja. Talvez hoje a identidade da igreja está mais como uma trilha mesmo no meio do mato, que tem até galinheiro lá, as galinhas, a gente tá arrumando, é um negócio bem rústico, né? Mas, cara, não é, eu posso dizer hoje que não é uma igreja radical. Entendi. Mas é uma igreja, né? Vai visitar lá, ó, cadê aqui que fala, né? Vai visitar lá um dia lá para você ver lá a identidade da igreja, mas é bênção. E meu amigo, com toda essa trajetória, a gente entende que experiência a gente não adquire só ouvindo, a gente adquire vivendo. Sim. Também. E quais foram as lutas que você já enfrentou, meu amigo? Teve bastante? Qual você quer que eu fale? A que deu o melhor aprendizado. Dessa última semana, do último ano. A que realmente mudou a sua percepção do evangelho. Você falou, cara, eu achava que era assim com Jesus. Agora eu percebi que não é desse jeito mesmo. Cara, eu vejo o seguinte. Jesus nos alertou que nunca seria fácil. Exatamente. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflição. O segredo está no bom ânimo. O segredo está no bom ânimo, a não parar, a não desistir. Agora, a aflição a gente tem todos os dias. Meu Deus. Né? Eu creio, assim, olhando para a minha história, a maior aflição que eu posso dizer que eu tive foi na área da saúde. Porque eu tive muitos problemas de saúde, mas também é onde que eu vi a mão poderosa, extraordinária e milagres extraordinários de Deus. Da parte da saúde, tanto na minha, Sim. tanto da minha esposa, tanto dos meus filhos. Então, assim... E quando você está com um problema de saúde, você não tem o que fazer. Ou quando tem alguém dentro da tua casa que tem um problema de saúde, você não tem o que fazer a não ser você clamar pela misericórdia de Deus. Ou clamar pela fé, ou pelo milagre. Então, com isso, você vai ficando... Você vai criando maturidade, seu casco vai ficando duro. Porque eu passei por muito. Meus filhos, tem 2 filhos meus lá que não era nem para ter nascido. A minha esposa teve uma doença que não tinha cura, ela foi curada. Eu fui curado de uma cura instantânea, né? Até pelo pastor Henry Clark, que a gente falou do Global Weekend, eu já tive uma cura instantânea. Então, assim, a gente percebe que não é fácil servir a Deus. Muitas vezes a gente pensa em renunciar, muitas vezes a gente pensa em desistir, em jogar a toalha, mas a graça do Senhor, ela vem e ela nos conforta, e ela fala, calma, queridão, calma que vai piorar. Meu Deus, cara. Isso, cara, eu vejo isso. E hoje, você passando por tudo isso, com essas experiências, que conselho que você daria para um pastor? Porque hoje em dia não dá mais para falar para um jovem pastor que está começando. Porque hoje em dia tem muita gente começando. Mas, primeiro de tudo, o que você deixaria de romantizar nesse evangelho? Porque todo mundo brilha os olhos, vê uma coisa e na prática é outra. Cara, eu vejo assim que não é porque eu passei, né, por todas essas situações da minha vida que todos vão passar. Sim. Porque nós vemos pastores que são bem-sucedidos, os caras são felizes, voam de avião para congresso, para lá e para cá, e é bênção. Mas cada um tem o seu chamado, né? O meu chamado, a esposa que Deus me deu como mulher, né, os filhos que eu tive, passaram por essas situações. Sim. Eu me arrependo? Cara, não. Uma das coisas que eu olho para trás e falo, Deus, valeu a pena, porque o Senhor me deu uma esposa, os filhos que tu me deste. Meu Deus. É isso que valeu a pena, é isso que está valendo a pena. Uau. Né? E graças a Deus, pela misericórdia, o Senhor não me permitiu eu desviar. Talvez eu quis desviar em alguma hora. Talvez eu até quis. Eu não lembro de ter falado, vou parar com tudo, vou para Gandaia. Não lembro de eu ter falado isso. Sim. Mas o Senhor me sustentou com a mão forte pela misericórdia e graça. Meu Deus. E é muito louco, Rafa, porque assim, ó, se nós prestarmos atenção, por que a palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Porque todas as vezes que nós estamos dormindo, cara, nós estamos vulneráveis. Sim. Nós estamos vulneráveis tanto para o mundo natural, tanto para o mundo espiritual. Se não é o Senhor nos guardar nesse momento, cara, a gente não sabe nem se vai acordar.
Se entrar um ladrão dentro de casa, matar todo mundo, você nem viu. Nem viu. Se os ataques espirituais geralmente acontecem por quê na parte da noite? Porque você está vulnerável, você está dormindo, você está desarmado. Então, essa misericórdia do Senhor que nos guarda todos os dias, ela nos livra até no tempo da tribulação. Então, eu lembro a primeira vez que a minha esposa passou por uma situação muito, né? Minha esposa que teve doença de Crohn, né? Depois vocês pesquisam aí para vocês verem, uma doença que meio que não tem cura. Meu Deus. E eu e a minha esposa, eu e a minha sogra, a gente, cara, orava, chorava, clamava dia e noite. Durante meses, né, na cama, minha esposa lá gemendo, porque é uma doença perto do intestino, e ela vai paralisando todas as pernas, e aí, né, e é uma dor terrível, e minha esposa gemendo lá, até achar o que era de certo, o que era a enfermidade, né? Ela fez várias cirurgias, né, que não precisavam, porque os médicos não conseguiam descobrir o que era, e a gente ficou chorando por graça e misericórdia, orando, em tempo de oração, até que a gente descobriu um médico, né, e o médico, né, falou, não, isso é tal coisa, e ela teve um tratamento. Então eu vejo assim, cara, eu vejo a minha esposa, cara, ela é uma guerreira, porque teve uma época que ela tava com uma, como que eu posso falar? Com uma válvula atrás, né, com um dreno na parte de trás, se é que você me entende. Sim. Cara, e ela ia pra igreja com uma almofada, ela falava, meu, não me deixa parar, porque se eu parar, minha vida acabou. E nessa época a gente estava no bola, que a gente estava mais ativo. Então, cara, a gente chegava no bola lá e ela ia com a almofada, sentava lá e gemendo de dor. Então, assim, essa história, cara, de enfermidade, a gente já enfrentou essa muita doença coisa. É de muitos anos. Não, isso ela foi curada. Ela foi curada? Foi curada, porque glória aí os irmãos orando, a igreja orando, tudo, Deus fez um milagre e ela foi curada. Glória a Deus. Então, assim, isso já foi um milagre extraordinário, né? Aí eu tive um filho meu que ela teve, acho que foi do Felipe, né? O Felipe é o do meio. Cara, que ela também teve sangramento, mas sai pedaço também, né? E a gente ir pra casa de saúde, eles falaram, cara, isso aí acabou. Só assina aqui o laudo pra gente acabar de fazer a curetagem pra acabar de arrancar o resto do bebê. E eu deixar ela lá de jejum para ela fazer, né, a curetagem, né? No outro dia, assinar laudo tal de morte, ir para casa, orar e falar, Senhor, o Senhor é que sabe. No outro dia, antes de buscar ela, falar, Senhor, esse é o dia que o Senhor fez, eu vou me alegrar. De maneira ou não, maneira assim. Cara, e aí eu lembro que eu cheguei lá também, né? Ela toda lá falando, né? Sorridendo daquele jeito. Falei, cara, e aí? Meu, você não sabe. Quando eles foram fazer a curetagem, mudou o plantão, uma médica chegou e falou, vamos fazer a última ultrassom só para testificar que o bebê tá morto? Cara, o bebê não tava morto. Não tinha saído pedaço, não tinha nada. Meu Deus. Então, assim, são muitos testemunhos, cara, de cura. Esse... Né, do Randy Clark aí também, nessa minha vida de skate, eu machuquei muito o ombro, esse ombro meu saía fora do lugar, todo dia, às vezes eu espirrava, ele caía para fora do lugar. Que dor. Foi algo muito assim, surreal, e um dia eu tava andando de skate até no Dique, aqui perto, aqui. Meu ombro saiu fora do lugar, dessa vez eu não consegui pôr no lugar. Aí tive que ir pro pronto-socorro. Aí fui, cara, até chegar no Ouro Verde lá, ser atendido. Uma dor insuportável. Parece que tá levando uma facada, né? E aí quando, né, os médicos conseguiram colocar no lugar, eu vim embora, e quando eu estava, né, tirando a roupa para tomar banho, né, todo dolorido, e aí que eu falo para você, cara, como que Deus ele é extraordinário, porque eu gosto de falar isso direto pro pessoal, uma oração que eu fiz em pensamento e pelado dentro do banheiro. Aí eu estava tirando a roupa falando com Deus, falei, Deus, eu conheço o missionário, né, o Randy Clark, ele tem dom de cura, eu já vi vários vídeos, várias vezes, será que se um dia ele for vir orar comigo eu vou ter coragem? Será que eu vou ter fé? Senhor, eu creio que o Senhor cura todo mundo, mas Deus, eu não sei se eu teria fé. Meu Deus. Desse homem vir orar comigo e eu receber a cura. Porque se ele pedir para eu tirar o braço e rodar, meu braço vai cair e eu sei a dor que eu passo e eu não vou fazer isso. Beleza. Passou, Rafa. Isso orando em pensamento, tirando a roupa com dor e orando em pensamento. Sim. Orando em pensamento, sabe, tirando a roupa. Uma semana, minha irmã me liga e falou, Osvaldo, sabe quem vai vir aqui para Campinas? Na Nazareno Central? Não. O Randy Clark. A gente já tá marcando, segunda-feira ele vai estar no culto, nós já vai sair 6 horas da tarde para pegar lugar na primeira fileira. Bora lá. Lembra que eu falei para você que sempre tinha os congressos, a gente sempre ia? Sim. Cara, eu tava lá, mas eu já tinha esquecido dessa oração. Aí tava lá, né? Aí, na verdade, a gente sentou acho que na terceira fileira.
E o Randy Clark, o ministério dele, ele prega uma palavra, depois ele vai orar por cura. Aí ele começa, Deus está me mostrando pessoas que têm problema disso. Levanta a mão, quem é você? Deus está mostrando quem tem problema no joelho, quem tem problema no pé. Vem para cá que a gente vai orar. E vai rolando esse movimento. E aí, durante essa situação, ele começou, Deus está me mostrando alguém que tem problema aqui no ombro esquerdo. Quem é você? Eu dei aquela, né? Aí ele, Aí o pastor Alex, até da Nazareno, que estava, como é que fala? Ele estava traduzindo, né? Sim. E o pastor Alex não conseguia achar a palavra. Ele, problema nos ligamentos do ombro esquerdo. Deus, não é ligamento. É problema no ombro. Deus, não é no ombro. Aí vai aqui embaixo. Foi indo, cara. Até que eu peguei, não vai, levantou, acho que mais 2 pessoas e ele orou. Aí, cara, aquilo lá foi a morte pra mim. Falei, cara, aí eu caí, eu lembro assim, naquelas cadeiras da Nazareno, né? Escorreguei assim, falei, poxa Deus, sou um vacilão mesmo, né? Meu Deus, que... E passou. Aí ele orou, tal, foi uma benção o culto, tal. Os cultos dele é demorado, porque ele ora, cara, se tiver 1000 pessoas para ele orar, ele ora. É uma benção. Aí acabou o culto, né? E esse pastor, que nessa época eu estava na igreja, que eu falei para você que tinha contato no ministério deles, eles ficaram lá para depois levar ele para almoço, para jantar, né? Para ter aquela social, tal. E aí a gente tava lá e, cara, a gente era rato de oração nessa época. Sabe o que é um rato de oração? Aí você vê um cara que é pastor e fala, ora por mim. Cara, todo mundo, a gente ora por mim. Teve até uma vez que, né, eu pedi uma oração ao pastor, eu falei, ora por mim. Ele falou, do quê? Eu falei, cara, não sei, só ora. Ele falou, cara, eu não vou orar, você não sabe nem o que... Mas era assim, cara, mas era muito gostoso, novo convertido, né? E aí, ele tava orando mais para umas pessoas no final do culto. E um amigo meu falou, cara, vamos lá para ele orar por nós? Não, demorou, né? Vamos. Chegamos lá, né? Ele tava numa roda, orando, e aí eu e meu amigo lá, né? Espírito de oração e tal. Daqui a pouco ele parou, falou assim, olha, tem alguém aqui entre nós que tá com um problema no ombro esquerdo. Quem é você? Aí eu, sou eu. Falei, o que aconteceu? Eu falei, andei muito tempo de skate, machuquei muito, né? Não adianta nem mais cirurgia e tal. Então vamos orar. Ele falou, cara, simples assim, Rafa. Esse cara colocou a mão no meu ombro. Primeira coisa que ele começou a orar. Senhor, derrama mais fé no coração dele. Foi a primeira oração que eu fiz. Senhor, derrama fé no coração dele. Derrama mais fé, Senhor. Derrama mais fé. Simples, do jeito que eu estou falando com você aqui, sem gritaria, sem nada. Senhor, em nome de Jesus, Pai, restaura os tendões, restaura isso, restaura aquilo e tal. Senhor, eu te agradeço por essa cura, em nome de Jesus. Rafa, na hora que ele falou isso, cara, meu ombro sozinho aqui, ó, fez pra cima assim, ó, e não saiu fora do lugar mais. Aí eu comecei, cara, te juro, eu comecei a rodar o braço, sair naquela Nazareno Central, igual um helicóptero, cara, rodando, foi curado, correndo pra lá, pra cá, cara, meu, extraordinário, cara. Que Deus é esse? Deus, é um Deus que responde a oração para uma pessoa de uma outra nação, uma oração que você faz pelado em pensamento dentro do banheiro. Esse é o poder de Deus que a gente serve. Meu Deus. Esse é o Deus da oração. Esse é para quem a gente ora. Esse é o que tem poder. Depois disso, cara, vixi, aí às vezes estava assim parado. Meu Deus. Curou mesmo. Cara, ia dormir, oh Deus. Cara, por anos e anos, porque só Deus sabia a dor que eu sentia. Agora, sim, existem libertações que é no processo. Aí esses são mais demorados, né? Aí o processo, cara, é Deus tratando, né? O irmão, a irmã aí no processo, na caminhada, na jornada. Tem libertações que eu tive que foi a base do processo. E essas são mais doloridas, porque demora mais, né? Mas Deus é extraordinário, cara. Deus é extraordinário. Que benção, meu irmão. Dinho, muito obrigado, cara, por seu tempo aqui. Foi muito precioso. Tudo que você compartilhou. Amém. Eu creio que... Eu não imaginava que ia ter tantos testemunhos, principalmente de cura, principalmente esse agora no final. E você que viu isso, meu irmão, se você vive nesse tempo e ainda não viu cura, cara, Deus ainda cura. Sim. Ele cura. E eu creio que tem gente que pode assistir isso daqui e ser curado, cara. Eu creio. Falta muito essas atitudes de fé. Sim. Falta muito. Então, mas é isso que a gente está tentando retomar lá na igreja nesses últimos dias, nesses últimos meses. O que o Senhor tem falado para a gente viver o sobrenatural. De verdade. Sim. Não uma emoção, não uma movimentação, mas algo genuíno de Deus. Porque Deus tem falado para mim já há algum tempo, de 1 ano, talvez 1 ano e meio para cá, sobre o Deus da criação. Sim. Sobre o Deus que criou todas as coisas, sobre o Deus do invisível.
né? Cara, eu moro lá numa casa que eu tenho uma visão grande para o céu e às vezes eu chego à noite, né? Eu gosto muito de falar isso. Eu falo, Senhor, quando cai a noite, essa é a nossa realidade. A nossa realidade é a escuridão, é a escuridade. Porque se o sol se apagar, acabou, a gente está num abismo escuro. Se as estrelas se acabar, a gente está num abismo que não tem fim. Escuro. A nossa realidade é a escuridão. A luz, o sol, é algo que Deus colocou para nós. E é isso, a nossa vida vive em trevas. Meu Deus. E o Senhor vem como uma luz para trazer algo para nós. Trazer uma claridade para nós. E aí Deus tem falado muito isso sobre as coisas que já foram criadas antes do homem, né? Se a gente pegar lá em Gênesis, eu gosto muito do comecinho de Gênesis, né? Que Deus criou todas as coisas. Primeiro ele cria tudo, para depois criar o homem. Então ele manifesta a glória dele antes do homem. Ele manifesta pela natureza, pelas coisas que são criadas. E aí Deus vem né, e cria tudo aquilo para depois criar o homem, né? E existe até aquele versículo que fala que a gente não vai ter como escapar. Falar, eu não sabia que isso não existia. Fala, cara, olha como é perfeito as coisas. Exato. E aí a gente pega lá o comecinho de Gênesis, que tudo era um caos. E aí Deus transformou nessa coisa extraordinária que se chama terra. Né? Então eu vejo isso, cara. Eu vejo que as leis da natureza, né? Cara, por que existe a lei de Newton? Cara, esses caras não criaram nada, eles só descobriram algo que já tinha sido criado por Deus. Né? A lei da inércia, as coisas que a ciência está descobrindo. Ela está descobrindo porque já foi criada. Então, Exatamente. assim, existe um Deus que ele criou muitas coisas invisíveis antes de criar as coisas visíveis. Meu Deus. E é esse Deus que a gente serve. Então, às vezes, a gente é muito ingênuo, muito pequeno, cara, e não crê que Deus pode fazer todas as coisas. E se ele não fazer, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Tem tribulações, tem lutas que a gente está passando por mais de 10 anos. O Senhor não muda. Não. Mas ele não deixa de ser Deus. É. Ele não deixou de ser Deus, ele não deixou de ser o rei do universo, ele não deixou de ser aquele que criou todas as coisas. Então, cara, é esse Deus que a gente serve. É esse Meu Deus, amigo. Cara, foi muito precioso esse tempo. E pra gente encerrar, Dinho, faça as considerações finais. Cara, consideração final? Isso. Queridos, permaneça firme. Tá aqui um cara que está passando por muitas lutas e passou por muitas lutas. E pela misericórdia, mais uma vez, eu creio no Senhor. Aleluia. Deus é real. É. Deus é real. Não caia nessas astutas ciladas de Satanás que tem tentado humanizar os cristãos, que tem tentado tirar Deus da existência, do poder que ele é. Mas, ao invés disso, se você tiver em dúvida, fala da sua dúvida para Deus. Não tenta esconder nada de Deus, os teus questionamentos, as tuas dúvidas, fala com Deus, porque Ele vai te responder. Talvez Ele não vai te responder da maneira que você quer escutar, Uau. mas Ele vai te responder através da palavra, na oração, no jejum, na busca, através de pessoas, através de irmãos. E uma frase que eu ouvi, Rafa, nessa semana, muito legal, cara. Deus fala através de pessoas simples também. Esses pastores, levitas, cantores que estão famosos, Deus fala através deles, mas Deus também vai falar com você através de pessoas simples, pessoas pequenas, pessoas humildes, pessoas que talvez chegaram na fé há pouco tempo. Só fique ligado, porque Deus vai testificar a tua fé. Bem, glória a Deus. Meus amigos, se vocês ficaram até aqui, assistiram, comenta aqui no vídeo, conta um testemunho, o que foi que Deus fez na sua vida. Conta as batalhas. Quiser deixar nome de familiares para oração, deixe. Dinho, ele tem a Igreja na Trilha. Se você quiser conhecer, a gente vai deixar tudo na descrição. A comunidade, o Instagram, pode deixar seu Instagram também. Com certeza. Vamos deixar tudo lá e vocês acompanhem. E se precisar, meus irmãos, façam como ele. Permaneçam ainda estruturados na fé. Amém? Não esqueçam de compartilhar, de curtir. E manda para aquele seu amigo que está com a fé lá embaixo, para que ele possa ser revigorado. Fiquem todos com Deus e a graça e a paz. Amém. Deus abençoe.